Fala, campanhas! Prepare seu espírito militar para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um documentário inédito aqui no YouTube. Vamos falar sobre o T-17 Deerhound e T-17 E1 Steenhound, para completar nossa série de carros de combate. Mas antes, vamos deixar um salve para o Pedro Augusto, que é um inscrito com um verdadeiro espírito militar, pois mesmo morando em Londres, na Inglaterra, pretende voltar para servir nossa pátria. Durante o início dos anos 30, alguns países estavam interessados no conceito de veículo blindado sobre rodas. Era o caso dos britânicos. Porém, as Forças Armadas dos Estados Unidos não tinham esse interesse. Apesar disso, algumas empresas já tinham projetos sobre rodas 4x4, 6x6 e 8x8. Mas em 1940, os Estados Unidos começam a se interessar, surgindo então o veículo T-13 8x8 da empresa Trackless, que inspirou vários outros, inclusive o veículo M8, veículo este que já ganhou um vídeo aqui no nosso canal. Em 30 de julho de 1941, o Corpo de Artilharia do Exército dos Estados Unidos emitiu um comunicado pedindo um carro blindado médio e outro pesado. Uma curiosidade é que esse comunicado também pedia um destruidor de tanques. Foi esse pedido que acabou gerando a construção do M8 Greyhound. Esse comunicado também concebeu o carro de combate pesado T8 Burhound. Na mesma época, os britânicos estavam à procura de um veículo blindado para utilizarem no norte da África. Com isso, alguns oficiais e engenheiros do exército britânico tiveram contato com o engenheiro Earle S. McPherson, da Chevrolet, e deram algumas ideias a ele. McPherson se baseou muito nos britânicos e no blindado Armored Car Mk1 da Daimler, que era um veículo de reconhecimento britânico, considerado um veículo muito confiável para tais missões. McPherson se baseou também na sua experiência militar, pois já tinha servido na Primeira Guerra, onde alcançou o posto de capitão. Logo depois, a Ford apresenta o T-17 6x6 e a Chevrolet o T-17 E1 4x4. Ambos contavam com um canhão M6 de 37 mm e duas metralhadoras 762 por 63 mm, .30. Uma outra curiosidade é que eles tinham o nome do projeto TM9 740 Armored Car, que seria o T-17, e TM9 741 Medium Armored Car, que seria o T-17E1. Até que em dezembro de 1941, os britânicos se mostraram interessados pelo T-17E1 e solicitaram 300 por Lend-Lease. Em janeiro de 1942, o exército decide começar a produção de 2.000 T-17E1, junto com mais 250 T-17. Logo depois, em março, os Estados Unidos começam a produção dos T-17E1 britânicos, que foram requisitados em 15 de dezembro de 1941. No mesmo mês, o T-17E1 começa os testes em Aberdeen, onde apresenta sérios problemas em sua suspensão e tração. Esperava-se que esses problemas fossem corrigidos, e realmente, após as devidas correções, a produção se manteve. Durante os testes, os britânicos apelidaram o T-17 de Deerhound e o T-17E1 de Steenhound. Ambos os nomes são referências a raças de cães. Passado alguns meses, já em outubro de 1942, o exército decide cancelar os projetos, mantendo apenas o M8 Greyhound. Esse nome também é uma referência dos britânicos a uma raça canina, conhecida por sua velocidade, como foi dito no vídeo que fizemos sobre o M8. Porém, já havia 32 T-17 Deerhound prontos e 250 T-17 E1 Steenhound. Os T-17 ficaram com a Polícia do Exército em território nacional e os outros 20 foram enviados para o Brasil por Lend-Lease. Havia outros 218 T-17 Deerhound em produção, porém só terminaram em 1943. Já o T-17E1 manteve a produção até 1944 para os britânicos, alcançando 2.687 unidades produzidas. Porém, estima-se que foram produzidos um total de 3.844 mais 250 T-17 Deerhound.
os dois veículos tinham muitas diferenças, como por exemplo o seu peso. O T-17 pesava 17,8 toneladas, já o T-17E1 pesava 14,9 toneladas. Toda essa diferença de peso era graças às suas dimensões. O T-17 possuía 5 metros e 38 centímetros de comprimento, por 2 metros e 69 centímetros de largura e 2 metros e 33 centímetros de altura. Já o T-17 Deerhound possuía 5 metros e 55 centímetros de comprimento por 2 metros e 70 centímetros de largura e 2 metros e 35 centímetros de altura. Outra diferença era que o T-17 possuía dois motores da Hercules modelo JXD de 5,2 litros em 6 cilindros. Só quem assistiu o vídeo do M8 sabe que ele utilizou este mesmo motor. A única diferença era que o T-17 utilizava dois desses motores lado. Já o T-17E1 tinha dois motores da GMC modelo 270 de 4,4 litros em 6 cilindros. As únicas semelhanças eram basicamente a torre, a qual era produzida pela Rock Island Arsenal, e o fato de ambos serem operados por 5 homens. O T-17E1 era um veículo considerado bem moderno, pois era possível trabalhar com um dos motores desligados. Isso porque contava com um sistema de câmbio independente, interligado a um diferencial. Assim como o T-17 Deerhound, ambos contavam com uma caixa de câmbio para cada motor, ligada a um diferencial, possuindo apenas uma alavanca de marcha. Uma outra inovação era o sistema de câmbio automático, que podia ser desligado e usado manualmente. A suspensão e os eixos eram fixados à carroceria, que era bem rígida, diferente de outros veículos que precisavam de um chassi. O T-17E1 entrou em combate tarde demais, pois a ideia dos britânicos era utilizar o Staghound na campanha do Deserto Ocidental, onde seria muito útil como veículo de reconhecimento. Devido ao atraso, ele apenas ficou sendo utilizado em patrulhas na África e em serviços na Itália. Porém, não era ideal, pois as ruas e estradas da Itália não eram tão largas, além de ser considerado ruim para manobras. E apesar de sua blindagem de 51 mm frontal ser resistente à arma de 20 mm alemã e até à arma de 50 mm do Panzer III, a sua blindagem lateral era de 19 a 44 mm. Algumas partes, como a traseira, chegavam até 13 mm. Devido a esse fato, ele se tornava vulnerável a foguetes Panzerschreck ou Panzerfaust. O T-17E1 tinha um tanque de 272 litros, podendo alcançar 400 km em estradas. Já em terrenos acidentados, podia alcançar 245, tendo uma velocidade de 85 km por hora. Mas essa autonomia podia ser maior, pois algumas versões contavam com 2 galões reservas nas laterais, aumentando a capacidade de combustível para 623 litros. Já o T-17 Deerhound tinha apenas 284 litros e podia chegar a, no máximo, 80 km por hora, com uma autonomia de mais ou menos 300 km em estradas. Já em terrenos acidentados, podia diminuir para 195 km. Após a Segunda Guerra, o T-17E1 foi muito utilizado pelos britânicos, alguns sendo até vendidos para vários países como a Bélgica, o Canadá, Israel, o Líbano e até mesmo o Egito. A maioria dos países pararam de operar por volta de 1980. Aqui no Brasil, o T-17 Deerhound ficou em operação até 1970 e foi o primeiro veículo 6x6 do Exército Brasileiro, porém, foi ofuscado pelos M8 Greyhound. Foi um veículo que nunca participou da Segunda Guerra Mundial e os únicos que o utilizaram foram o Brasil e os Estados Unidos. Ambos o colocaram para a Polícia do Exército, porém, a Polícia do Exército americano retirou sua torre e colocaram uma metralhadora. Já a Polícia do Exército aqui no Brasil não o alterou em nada. Então é isso, galera. Esse vídeo foi feito para que vocês conhecessem um pouco mais das nossas raízes militares, pois existe muita desinformação, onde muitos acreditam que o primeiro veículo 6x6 foi o M8.
Além disso, o T-17 possui uma história muito confusa na internet, muita informação errada ou incompleta. E se você gostou do nosso vídeo, pedimos que se inscreva no nosso canal e, se desejar, pode contribuir com o nosso Apoia-se, com qualquer valor possível, para que possamos investir em melhores conteúdos e melhorar cada vez mais nossa qualidade de vídeos. Vamos deixar o link do Apoia-se na descrição. Até a próxima! O Espírito Militar espera por você.